Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para a gente refletir sobre o Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma atividade, é uma reflexão do movimento de trabalhadores cristãos. Por isso a gente pede que você curta, divulgue, compartilhe, para trazer mais e mais pessoas para perto de todos e todas nós, para a gente refletir juntos e juntas a boa nova, mas do nosso jeito, o jeito da classe trabalhadora. Nesse 7º domingo, 7ª semana do tempo comum, tempo do discipulado e da missão. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Já estamos diante da entrada desta bela e bem feita cidade, para onde avançam as esquadras de um povo em liberdade, segundo a lei do amor, para celebrar o nome do Senhor. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Pois é lá que estão os tribunais da justiça do povo de Deus. Venham todos, invoquem a paz sobre a cidade e os seus. Sim, por amor dos irmãos, peçamos paz, a paz e o bem para quantos lá estão. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. 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 Nesta 7ª semana do tempo comum, vamos ler o Evangelho deste domingo, Lucas, capítulo 6, do 27 ao 38. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Mas a vós que me escutais, digo o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa das faces, oferece-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e a quem levar o que é teu, nada reclames. E tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedei com elas do mesmo modo. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Os pecadores também amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem,
que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. E será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom até para os ingratos e os iníquos. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma medida bela, cheia, prensada, transbordante, será lançada no vosso regaço. Pela medida com que medirdes, sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 7ª semana do tempo do discipulado e da missão. Ou seja, já há 7 semanas a gente vem percebendo, rezando e configurando o nosso projeto de vida, o nosso projeto coletivo, a um projeto maior chamado Reino de Deus e o projeto de Jesus. É para isso que esse tempo serve. Para enquanto comunidades cristãs, movimentos, a gente vá configurando os nossos projetos a um projeto muito maior, projeto do Reino de Deus. Nesse projeto de amor e de solidariedade, a gente já começa essa nossa semana lembrando do Papa Francisco, do nosso irmão, que está bem doentinho e precisa das nossas preces, das nossas energias, do nosso amor, da nossa oração. Num momento difícil em que as nossas sociedades vivem, uma voz profética como a do Papa Francisco é de um valor grandioso. Assim como os primeiros cristãos rezaram na porta da prisão, rezaram pela libertação de Pedro, que a gente também reze em volta da figura do Francisco, do nosso irmão, por sua saúde. Isso tem muito a ver com o texto bíblico de hoje, texto dessa 7ª semana, que é um pouco uma continuação da semana passada. Na semana passada, Jesus fala a uma multidão de camponeses, a uma multidão de trabalhadores e trabalhadoras do campo. Quantas vezes a gente ouviu falar desse sermão, do sermão da montanha, e sempre se fala de Jesus e da sua fala, da sua pregação, mas pouco se fala de quem estava em volta. E é bom a gente lembrar quem era este povo, ou seja, a quem Jesus deu tamanha força e atenção a ponto de chamar de felizes, de bem-aventurados. Eram trabalhadores e trabalhadoras do campo, eram camponeses. Isso diz muito do projeto de Jesus e dos destinatários do seu projeto. Ele olha para aquele povo, diante da caminhada que aquele povo faz, ele diz: felizes são vocês. E convoca esse povo para um projeto revolucionário que vem nessa segunda parte. Todo projeto que Jesus mostra, convida, é um projeto revolucionário. E por que é revolucionário? Porque propõe mudança integral. Ele propõe verter de posição, verter de olhar. Verter de olhar é converter. O projeto de Jesus é um projeto de conversão, no sentido mais revolucionário, mais místico, mais fervoroso possível. E aí Jesus usa de uma palavra que para a sua época é revolucionária. E, infelizmente, em nossa época foi usada para um pieguismo, para um conformismo de fé que a gente vai ter que resgatar.
esse termo como um termo revolucionário. Inclusive porque é um termo que nos falta muita gente nesse tempo. Misericórdia. Ser misericordioso. É um dos termos mais revolucionários que Jesus usa. Misericórdia. Ser misericordioso é um projeto de radicalidade tamanha que sai da boca do próprio Jesus. E aí ele vai deixando claro o que é que ele quer com isso. É triste quando, nos últimos anos, muitas lideranças usam esse texto para construir e alimentar um certo comodismo diante das injustiças e das violências. Quando Jesus diz, para amar os vossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam, isso não pode ser usado como é usado muitas vezes por líderes para fortalecer o machismo e a violência que várias mulheres sofrem em suas casas. Isso não pode favorecer um certo comodismo da classe trabalhadora diante dos assédios que sofrem de seus patrões. Fazer o bem ao outro é também fazer com que esse outro mude. E muitas vezes, sem força para fazer isso de maneira direta, nós, enquanto sociedade, temos mecanismos para fazer isso. Então, um gesto de amor para quem nos odeia também é fazer com que a justiça se cumpra, para que o violento pare de cometer violência. Então, eu não posso pedir para uma mulher violentada rezar pelo seu marido, por aquele que está com ela, que tudo vai dar certo apenas. É preciso pedir que ela reze por aquele e por aqueles que a odeiam, mas por garantia de vida e por amor também ao seu corpo, templo de Deus, que ela o faça isso bem longe de quem é violento com ela. E, evidentemente, por não ter forças sozinha, que peça ajuda dos companheiros e companheiras em volta e que denuncie, e que quem a faz mal seja penalizado com a forma da justiça. Então, para a gente ter um pouco de consciência disso, a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode confundir o projeto radical de misericórdia de Deus com a falta de amor pelo nosso próprio corpo, por nossa vida, por nossa história, por nossa identidade, a ponto de sofrer calada, violências em nome de uma suposta mudança de vida apenas pautada por um desejo íntimo e orante nosso. É bom que a gente distinga o que é o projeto, o que é que Jesus está falando aqui mesmo com o seu projeto. Ninguém nasceu para sofrer violência e para romantizar violência. Ninguém sofreu para achar que o violento, que o fascista, que o nazista, que o machista, que alguém que comete violência, seja pessoal, seja coletiva, política, psicológica, física, sexual, que esta pessoa, dentro de uma sociedade onde a violência é uma cultura constante, a gente não pode achar que esta pessoa não precise ser responsabilizada judicialmente. São coisas distintas. Aos mesmos que Jesus diz, felizes, quando vai se referir àqueles que são maus, ele diz, ai de vós. Afastem-se. Então é bom que a gente entenda bem e não caia na lábia, não caia na conversa de gente que usa desse texto bíblico para romantizar a violência, para chegar em várias igrejas, principalmente lotadas de mulheres, e dizer, não se separe do seu marido. Se ele te bate, ore, reze por ele. Não é sobre isso que esse texto está falando.
Reze pelo seu patrão que comete assédio moral e outros assédios. Não. Não é disso que esse texto está falando. Esse texto fala da radicalidade coletiva que quem está no movimento de Jesus tem que ter para a gente espalhar amor, misericórdia e justiça por onde a gente for. Porque é uma guerra muito forte, pesada, mas, como diz uma música linda do tempo que eu era criança, que a gente cantava na Quinta-feira Santa, libertaremos esse mundo pelo amor. Jesus diz para a gente amar os inimigos, para a gente fazer o bem a quem nos odeia. A gente tem que lembrar que a mentalidade da religião de sua época era: ame quem ama você. Esqueça quem está nem aí para você. Tudo tem que ser feito à risca. Se alguém te der um murro, dê outro murro na pessoa. Quando Jesus usa esses termos e até usa esse exemplo extremo, se alguém te bate, vire a outra face, Jesus está querendo dizer: a gente precisa criar uma nova forma de caminhar coletivamente. As religiões estão ensinando a gente a viver a vingança, a alimentar uma cultura de ódio. É disso que Jesus está falando. Jesus está aqui promovendo uma radicalidade que as religiões não estavam dando conta. E vamos ser sinceros, não estão dando conta ainda hoje. Jesus está pedindo para a gente perceber uma coisa. Se eu só sei ter amor pelo meu grupinho, pelos meus filhos, pela minha esposa, por algumas pessoas que convivem ali comigo e que me fazem bem, como é que a gente vai furar a bolha? Como é que a gente vai quebrar barreiras para trazer mais gente para esse movimento de justiça e de solidariedade? Jesus não está dizendo que é para a gente dar um abraço, que é para a gente dizer coitadinho de quem, por exemplo, chega numa comunidade pobre, dentro de uma viatura, e pega um monte de jovens negros e negras, espanca e até mata. Não é isso. Jesus está dizendo que a gente precisa furar a bolha dos nossos grupos para chegar mais perto daqueles e daquelas que precisam de misericórdia. Nosso irmão Padre José Bortolini, ele nos ensina que misericórdia é dar o coração ao mísero, é oferecer o coração a quem já perdeu tudo, principalmente o amor. A gente vai furar a bolha e trazer mais gente para uma cultura de justiça, de amor, de respeito a mulheres, a idosos, crianças, a homens e mulheres negros e negras, a gays, lésbicas e trans, furando a bolha também. É bonito esse termo que o nosso irmão Bortolini disse. Misericórdia é dar o coração ao mísero, é oferecer a quem já não tem mais nada amor. Como é que a gente vai furar a bolha? Então, isso é um ensinamento pedagógico que Jesus traz. E aí os exemplos seguem, para a gente lembrar como é que a gente tem que furar essa bolha. Olha, se a gente só ama quem ama a gente, se a gente só faz o bem a quem faz o bem a gente, se a gente empresta dinheiro ali para o nosso grupo, a gente quer tudo em troca. São exemplos, não é nada de literalidade, mas no sentido da gente perceber na nossa vida, nos nossos coletivos, mesmo nos coletivos onde a gente está, no movimento social, no sindicato, no partido, na pastoral, a gente tem um grupinho que a gente ama e aqueles que a gente atura. Dentro do nosso próprio grupo, a gente tem microbolhas. Olha, se dentro da minha comunidade de trabalho, de escola, se dentro da minha comunidade de família, de bairro, de movimento social, de partido político, de sindicato, de pastoral, eu tenho os que eu amo e os outros que eu aturo, como é que nesse microespaço a gente vai construir projeto de reino de Deus?
Como é que não? Olha, eu não suporto fulano. Como é que a gente quebra essa bolha? Como é que a gente fura essa bolha? Como é que a gente quebra este muro? E o projeto está ligado a façam aos outros aquilo que queres que faças por você também. Isso é revolucionário para a mentalidade daquela época. Tem gente que acha que isso é tão simples, mas é mais revolucionário nos nossos dias, onde um capital vai criando uma cultura na gente, em que as pessoas só valem aquilo que tem, e a gente quer tudo para a gente. A gente vive em um narcisismo tremendo, em que só eu valho, e os outros são uma espécie de mini súditos que eu tenho. Então, e aí a gente vai criando relações de maneira violenta. A gente, às vezes, vai cometendo assédios sem nem notar, porque já virou uma questão de cultura da gente. E aí eu faço de todos os súditos que tem que me fazer bem, mas eu não preciso fazer bem a ninguém. Então, principalmente na nossa sociedade, ouvir Jesus dizendo que o primeiro passo para construir o seu reino é fazer aos outros aquilo que querem que façam a gente. Parece simples, mas é de uma revolução e é de uma dificuldade pessoal, quiçá coletiva. Imagine coletiva. Então, o texto desse domingo parece ser simples, ele vai direto ao assunto, por isso não tem que a gente arrodear tanto, mas é de uma dificuldade prática, é de um esforço prático. Por isso é que a palavra misericórdia, ser misericordioso, é revolucionária. Ela é tão revolucionária na boca de Jesus que ele nem se coloca nisso, mesmo a gente sabendo da grandiosidade da misericórdia prática que Jesus teve. Mas veja, quando ele fala de mansidão, ele fala dele. Ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Ele se refere a ele muitas vezes para dar exemplo. Mas misericórdia é um termo tão radical para ele que ele nem usa com ele. Ele fala do pai dele. Sede misericordiosos como vosso pai é misericordioso. Ele sequer disse, sejam misericordiosos como eu sou misericordioso. Ele diz, olha, aprendam a misericórdia do Pai que está no céu. É revolucionário demais. Olhar para o outro. Insisto, esse texto não romantiza violência, esse texto não romantiza assédio, mas olhar para aquela outra pessoa que está no nosso grupo, ou que não está ainda, e poderia ser um agente de transformação desse mundo com a gente, e a gente diz assim, eu não suporto fulano. Porque teve um dia na reunião que ele disse uma coisa que eu não gostei, o fulano me soltou uma gracinha, que para mim ela morreu. Olhar para essa pessoa, passar por cima de nós mesmos e olhar com misericórdia, isso é revolucionário demais. E esse é o primeiro passo. Porque quem quer ouvir Jesus, e eu gosto muito disso, mas quem quer ouvir Jesus falando de uma justiça, de uma radicalidade maior, de respeito à classe trabalhadora, de respeito às mulheres, de respeito para que a gente possa ter uma sociedade justa, de caminhada para a construção do reino de Deus, tem que passar pelo teste básico que é esse. O comecinho é esse. Amar os inimigos, fazer o bem a quem a gente odeia, usar de misericórdia, não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado, perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado. Repito, vou dizer sempre, porque há um risco tremendo de romantização disso. Perdoar não é, eu esqueço tudo que você me fez, está tudo embora e vamos voltar a ser o que era antes. Sem a mínima certeza de conversão de vida, como é que eu posso voltar a ter um relacionamento íntimo, próximo e direto com quem me cometeu violência? Perdoar não é esquecer, porque quem esquece aí não aprende. Vai errar de novo, vai confiar de novo. Perdoar
é dizer para aquela situação que ela não te fere mais, que você vai continuar a caminhada, que você não vai pegar aquela situação e segurá-la de um jeito que te faça, que te destrua. Perdoar é tornar o coração, é lutar para que o teu coração fique em paz, fique limpo, forte para continuar no projeto. Se junto com esse perdão, quem recebe este perdão dá provas de sua conversão, de sua mudança de vida, graças a Deus, ganhamos um irmão. Mas, se isso não acontecer, que não arrisquemos nossas vidas perto de quem pode reincidir em violência. É momento da gente agir com misericórdia. Não é com falta de amor próprio. São coisas distintas. Mas o texto está pedindo para a gente sair do nosso ego. O texto está dizendo para a gente sair do nosso mundinho de rede social, de Instagram, onde a gente está lá em cima, o ego tremendo, e a gente não enxerga mais quem está em volta da gente. Onde a gente vive tirando foto para postar frases para dizer que está melhor do que os outros. Onde a gente quer mostrar uma felicidade artificial para causar ou para incomodar supostos inimigos. Alguns desses não existem. A gente mesmo cria com tanto ego que a gente tem. Jesus está pedindo para a gente entregar o nosso coração àquele que sofre e que precisa. Misericórdia. Isso é revolucionário. É uma pena que várias pessoas tenham usado isso de uma forma tão mesquinha para falar de um comodismo ou de um pieguismo orante. Misericórdia, do jeito que o Pai é misericordioso, é o convite revolucionário que Jesus faz para que as nossas comunidades e movimentos sejam movimentos sensíveis, humanos, que enxergam o outro. Quantas vezes a gente está nos nossos partidos políticos, a gente está no sindicato, a gente está nos movimentos sociais e parece apenas que a gente é uma peça. Como aí no capital, aí fora, como nas fábricas, como nas empresas, a gente só está cumprindo tarefa achando que está construindo coisas novas. Sem o olhar, sem a sensibilidade, sem criar laços de amor entre nós, a gente não vai transformar esse mundo. Palavra bonita e discurso não transforma esse mundo. A misericórdia, o coração entregue aos sofredores, isso sim é que vai transformar esse mundo. Como dizia o nosso grande irmão Dom Helder, para te livrares de ti mesmo, lança uma ponte por cima do abismo de solidão que teu egoísmo criou. Trata de ver além de ti. Busca ouvir alguém. E, sobretudo, tenta o esforço de amar, ao invés de amar simplesmente a ti mesmo. Essa frase, esse verso de Dom Helder é a síntese desse evangelho. Repito, para te livrares de ti mesmo, lança uma ponte por cima do abismo de solidão que teu egoísmo criou. Trata de ver além de ti. Busca ouvir alguém e, sobretudo, tenta o esforço de amar, ao invés de amar simplesmente a ti mesmo. Bonito isso, né? A gente vai concluir esse nosso momento orante. Antes eu quero dar um avisozinho para quem é de Recife, para quem é da região metropolitana de Recife. Na próxima sexta-feira, na sede do MTC, Rua Gervásio Pires, 404, o Movimento de Trabalhadores Cristãos vai fazer, como faz há mais de 15 anos, a feijoada da classe trabalhadora, para a gente festejar o nosso carnaval, para a gente celebrar a vida e dançar frevo, porque não tem dança mais gostosa que essa. Então, dia 28 de fevereiro, sexta-feira, a partir do meio-dia, a gente vai estar com a nossa feijoada.
por volta de 1, 2 horas da tarde, a gente vai ouvir frevo, talvez a gente tenha umas atrações de dança também, e às 4 horas da tarde, o bloco MTC em Ação vai sair pelas ruas do bairro da Boa Vista, no centro do Recife. O nome desse bloco, MTC em Ação, é uma homenagem a Ivete, que foi uma militante do movimento, compositora e cantora, que fez um frevo para o movimento chamado MTC em Ação. E a gente vai fazer esse bloco bonito. Quem está em volta é uma forma da gente se conhecer, se confraternizar, e é uma forma de ajudar o nosso movimento comprando uma feijoadazinha para a gente comemorar. Tá bom? Para a gente concluir esse nosso momento, eu insisto que a gente reze muito pelo nosso irmão Francisco, por esse irmão bondoso que o Espírito Santo nos deu. Eu estava pensando qual seria a oração final desse nosso domingo, com esse texto tão bonito, tão forte sobre amor e sobre misericórdia. E sabe qual foi a oração que eu lembrei? É um samba de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, lindo, chamado Mutirão de Amor. Eu queria concluir com essa oração bonita que eles fizeram e que tem tudo a ver com esse texto. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir para se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, para que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis, é o que convém para a gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Cantar sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Um bom domingo para todos e todas nós, uma semana de exercício radical, só para a gente se vingar desse capital, dessa forma de transformar trabalhadores e trabalhadoras em lucro. Só de pirraça a gente vai ser misericordioso. Só por radicalidade política a gente vai aprender a ser misericordioso. Vamos tentar fazer isso? Só de pirraça com quem é malvado, com quem quer destruir a gente, enquanto classe trabalhadora. Vamos espalhar misericórdia nesse mundo. Tá bom? Uma boa semana, muita saúde para todos e todas. Favorável que eu te ouvi, te escutei. No dia da salvação socorri, te ajudei. E assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes.
Não terão mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas, e virão de toda parte e encontrarão pousada. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.